Boa tarde a todas e todos. O Clube de Engenharia tem a satisfação, juntamente com a EPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, de receber hoje o candidato a presidente da República, Ciro Gomes. Que é um brasileiro de larga tradição democrática. E essa eleição é uma eleição em que se coloca em jogo o destino da democracia em nosso país. O Clube de Engenharia e a EPET estão de braços abertos para receber candidatos comprometidos com a democracia. E Ciro Gomes é um deles. Eu convido para compor a mesa o grande brasileiro Guilherme Estrela. Geólogo que, entre as suas atividades profissionais, foi o principal responsável pela descoberta do pré-sal. Passaporte para a nossa soberania econômica. E sendo vilmente entregue por este governo descomprometido com o interesse nacional. Convido a integrar a mesa o presidente da EPET, Felipe Coutinho. O engenheiro Ricardo Maranhão, combatente das causas da democracia e da soberania. Vamos então dar início à cerimônia entoando o hino nacional brasileiro. Só tu. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, nada vívido, de amor e de esperança permanece, sem teu formoso céu dos olhos límpido, a imagem no cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, as velas forte barro do colosso, e o teu fogo expressa a grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol és mães, gentil, pátria amada, Brasil.
florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus de sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, da prata salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar para o teu sempre estrelado, edinho verde louro desta fórmula, faz no futuro e glória no passado, mas serve da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge a lua, nem defende a morte, terra adorada, entre outras vidas no Brasil, ó pátria amada, dois filhos deste sol resplandecente, pátria amada Brasil. Eu passo a palavra ao presidente da EPET, Felipe Coutinho. Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Alô, alô? Tá funcionando? Tá. Então. Boa noite a todos. Com muita satisfação que a gente recebe aqui o Ciro Gomes, candidato à presidência do Brasil, com a intenção de fazer um debate franco, um debate transparente com relação a propostas relativas ao setor de petróleo e energia, em especial com relação à nossa querida Petrobras. A EPET formulou seu programa setorial, ele tem 10 pontos, onde a gente concentra ali o que a gente considera os pontos mais importantes que devem ser tratados pelo próximo presidente do Brasil. A gente não se arvora, não pretende apresentar nenhuma visão dogmática ou nenhuma expressão absoluta da verdade. O que a gente expressa é fruto da nossa experiência, de muitos anos pensando a Petrobras a serviço do Brasil, a Petrobras a serviço dos interesses da maioria dos brasileiros. Então, quando a gente fala que a gente quer defender a Petrobras, a gente deve ter muita clareza. Defender a Petrobras de quem? Defender a Petrobras de quais interesses? São os interesses antinacionais do sistema financeiro internacional, que controla as multinacionais do petróleo, que não se arriscam, não investem e vêm no país dos outros surrupiar o petróleo e as riquezas das nações. Se a gente tem a Petrobras e o pré-sal que hoje é realidade, isso é resultado do trabalho de gerações de brasileiros, isso é fruto da confiança da maioria dos brasileiros que confia na Petrobras, que ama a Petrobras, que defende a Petrobras. Então, é essa maioria que a Petrobras deve servir. E é contra esses interesses privados e antinacionais que nós devemos lutar. As nossas 10 propostas, elas são apresentadas num vídeo. Eu vou pedir para que seja apresentado o vídeo, 5 a 7 minutos, 8 minutos no máximo. Então, ali sumaríamos as 10 propostas e depois eu quero passar a palavra para o Ciro Gomes, para que a gente possa iniciar o nosso debate. Olá, a AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, segue trabalhando em defesa da companhia, pelo seu desenvolvimento alinhado aos interesses de todos os brasileiros. Aqui apresentamos nosso programa setorial para as eleições gerais de 2018. Bom,
Como sabemos, o petróleo e o gás natural respondem por mais de 50% da energia consumida no planeta. Sua disponibilidade é essencial ao desenvolvimento social, econômico, bem como à soberania das nações. O petróleo, por não ter substitutos naturais, torna-se ainda mais especial. Possui uma elevada densidade energética e é constituído por compostos orgânicos que dificilmente são encontrados na natureza. Desse modo, o petróleo torna-se uma grande vantagem econômica e militar aos países que o possuem. A sociedade, como conhecemos, foi erguida e depende do petróleo. Porém, o esgotamento do petróleo convencional e de baixo custo de produção e a redução do excedente energético e econômico na indústria petroleira está transformando aceleradamente a sociedade. Os países mais ricos não hesitam em fazer o que for necessário para garantir o seu suprimento de petróleo e gás natural. Guerras, revoluções induzidas, intervenções armadas, patrocínios de golpes de Estado, cooptação da mídia e corrupção de agentes políticos locais são alguns dos instrumentos utilizados. A Petrobras, visando garantir o abastecimento do Brasil, optou desde sua criação pela implantação de um parque de refino no país, modelado para processar petróleo nacional e importado. O desenvolvimento de fornecedores locais foi uma das prioridades da Petrobras. A estatal chegou a obter até 90% dos bens e serviços requeridos em seus investimentos de empresas brasileiras. Com a descoberta das enormes reservas do pré-sal em 2006, a companhia viu a oportunidade de produzir todo o óleo necessário ao atendimento do mercado nacional e, eventualmente, exportar volumes excedentes. Isso chamou a atenção de agentes do mercado internacional, pois as petroleiras multinacionais já estavam abaladas pela dificuldade de recuperar reservas esgotadas e pela queda na produção de petróleo. Uma legislação específica instituída na primeira década deste século possibilitou a conversão da maior parte da renda petroleira em recursos destinados a programas sociais, à inovação tecnológica e ao desenvolvimento da engenharia e da indústria nacional. As regras para exploração do pré-sal, a introdução do regime de investimento sustentado por financiamento próprio e de terceiros foram as principais medidas adotadas com essa finalidade. Porém, o atual governo, influenciado por interesses privados e antinacionais, alterou a política de desenvolvimento do setor e tem promovido a desnacionalização de suas atividades. As medidas adotadas desde 2016 fragilizam a nossa maior companhia, enfraquecem a engenharia e a indústria nacionais e abrem espaço para a privatização. O Brasil ingressa em novo ciclo do tipo colonial e primário exportador, mas sabemos que a exportação de petróleo por multinacionais estrangeiras não é capaz de desenvolver o país. Para que a Petrobras seja alinhada à sua razão de existir, que é garantir o abastecimento nacional aos menores custos e assim contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, a AEPET propõe 10 medidas a serem tomadas para o setor do petróleo e energia. 1. Reversão da privatização de ativos estratégicos e fortes geradores de caixa. O atual governo e a Petrobras estão vendendo ativos com a finalidade de pagar dívidas em curto prazo, priorizar a distribuição de dividendos e elevar reservas financeiras, sem considerar os prejuízos na geração de caixa e da desintegração produtiva que tais mutilações trarão para a empresa e para o país. Propomos rever as metas do plano estratégico para garantir a integração e a diversificação da companhia, o abastecimento nacional aos menores custos possíveis, além da administração responsável da dívida. 2. Alteração da política de preços da Petrobras. A atual política de preços, adotada desde outubro de 2016, deve ser alterada, pois a prática de preços alinhados e mais altos que os internacionais viabilizaram a lucratividade da importação de combustíveis por concorrentes, enquanto a Petrobras perdeu o mercado e ficou com suas refinarias ociosas em 1/4 da sua capacidade de produção. A atual política de preços prejudica tanto a Petrobras quanto aos brasileiros e beneficia agentes privados da cadeia de importação de combustíveis. Os preços devem ser moderados, compatíveis com os custos de produção e com a capacidade de compra dos brasileiros. 3. Desenvolvimento da política de conteúdo local. É necessário estabelecer uma política de conteúdo nacional a ser obedecida por todos os agentes e que receba incentivos condizentes com os níveis de emprego e de renda criados localmente.
A atual política de conteúdo local é criticada pelos seus fornecedores nacionais, pois os índices são, em média, 50% aos que vinham sendo exigidos, estimulando compras no exterior em detrimento da indústria brasileira. 4. A contratação direta da Petrobras para a produção dos excedentes da seção onerosa. Interesses estrangeiros pretendem que o governo anule a decisão do CNPE pela contratação direta da Petrobras para a operação e produção da acumulação excedente da seção onerosa pelo regime de partilha. Cobiçam se apropriar desse petróleo sem riscos por meio dos leilões de privatização. Entendemos que a Petrobras deve ser contratada diretamente para a operação e produção da acumulação excedente da seção onerosa. Esta alternativa pode maximizar a transferência da renda petroleira para o desenvolvimento nacional por meio da Petrobras e da União. 5. Assegurar o direito da Petrobras como operadora única do pré-sal. O governo retirou da empresa o direito de ser operadora única do pré-sal e de ter, no mínimo, uma participação de 30% na exploração e produção de cada projeto licitado. É preciso restabelecer a Petrobras como operadora única do pré-sal, de forma a modular a produção em benefício do país, estimular o desenvolvimento industrial com o uso de mais bens de produção local, garantir o progresso tecnológico nacional, evitar fraudes, repor reservas extraídas, diminuir custos de produção da estatal e garantir oportunidades para os brasileiros. 6. Controle do planejamento estratégico e da política de distribuição de dividendos da Petrobras. Queremos que o planejamento estratégico e de negócios seja revisado para priorizar o investimento na integração das atividades da companhia, na agregação de valor ao petróleo e gás e na recuperação da participação da empresa no mercado interno. Atualmente, o plano prevê a venda de ativos de campos em produção, logística, refino e o abandono das áreas de petroquímica, fertilizantes e biocombustíveis. Tal medida é restritamente financeira e de curto prazo. Ela não preserva o posicionamento estratégico construído pela Petrobras ao longo das 2 últimas décadas. 7. Controle da exportação de petróleo. O atual governo não tem uma política para o controle da produção e da exportação de petróleo. Desse modo, apressa leilões de áreas que podem conter bilhões de barris de óleo apenas para cobrir déficits fiscais conjunturais. Esta política leva ao esgotamento prematuro das reservas nacionais, ainda no período de ampla utilização dessa fonte de energia. Acreditamos que o planejamento da produção deve objetivar o abastecimento interno, aos menores custos possíveis e a segurança energética nacional. Portanto, propomos limitar a exportação de petróleo cru, assim como investir na delimitação de jazidas e na definição das reservas do pré-sal, como condições para definir a extensão e a velocidade dos leilões. Nenhum país se desenvolveu exportando petróleo por multinacionais estrangeiras. Devemos priorizar a agregação de valor ao petróleo com seu consumo no país. 8. Revisão de subsídios concedidos às petroleiras e da legislação que impacta estatais. A nova lei permitiu que a operação do pré-sal fosse feita por companhias estrangeiras. O atual governo iniciou então um movimento de apoio ao setor que vai em direção à privatização. Subsídios elevados e legislações facilitadoras vêm sendo aprovados com prejuízos ao país. Propomos analisar com vigor todos os subsídios concedidos, revogando leis como a 13.500, que a legislação vigente seja revisada e que sejam estabelecidas obrigações mais rigorosas para o uso dos repasses, orientando-os para suportar programas sociais, desenvolvimento de ciência e tecnologia em produção de biocombustíveis e energias renováveis. Devem ser consideradas metas de eficiência energética e planejada a transição para uma economia menos dependente dos combustíveis fósseis. 10. Recompra dos ADRs da Petrobras negociados em bolsas estrangeiras. As ações da Petrobras devem ser retiradas de bolsas de valores estrangeiras, com pedido de suspensão das transações e a negociação para sua compra. A subordinação da estatal às leis e regramentos estrangeiros compromete a soberania nacional na medida em que restringe a adoção de estratégias condizentes com a natureza estatal da companhia. Para finalizar, essas proposições têm como objetivo reforçar o compromisso da Petrobras com o desenvolvimento do Brasil e contribuir para a soberania nacional.
São medidas que gostaríamos que fossem apreciadas pelos candidatos às eleições gerais de 2018. Quer saber mais? Leia o programa na íntegra. Acesse www.aepet.org.br. Antes de passar a palavra aqui para o Ciro, eu só quero registrar algumas presenças ilustres, né? O Francis Bogossian, da Academia, presidente da Academia Nacional de Engenharia. Roberto Amaral, ex-ministro de Ciência e Tecnologia. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. O ex-senador Roberto Saturnino Braga. O jurista Luiz Moreira. Celso Cunha, da Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Atividades Nucleares. Otávio Velho, presidente da SBVC. Sebastião Soares, primeiro vice-presidente do Clube de Engenharia. Ricardo Latiger, da Associação dos Geólogos. Então, passo a palavra ao Ciro Gomes. O Hildo Sauer também, ex-diretor da Petrobras. Gás e Energia, Hildo Sauer, professor da USP. Por favor, Ciro. Muito boa tarde a todas e a todos, aos meus compatriotas. E essa palavra um pouco saiu de moda, mas eu ando com muito gosto repetindo, né, meus compatriotas brasileiros, gente querida do Rio de Janeiro. Eu quero registrar, antes de mais nada, a minha especial honra de ter a oportunidade, mais uma vez, de voltar a essa casa de tantas lutas, cenário de tantas vitórias em favor do Brasil, da nossa identidade nacional, da nossa soberania. E a todos e a todas os engenheiros brasileiros, cumprimentá-los na pessoa de Pedro Celestino, agradecido e honrado pela honra de estar aqui à sua direita no Clube de Engenharia. Quero cumprimentar o Felipe Coutinho, que preside a Associação dos Engenheiros da Petrobras, dizer que, se tivesse sido escrito por mim esse conjunto de 10 pontos aí, não teria mais identidade do que eu tive ao ouvir, né, a expressão disso tudo, e eu tentarei evidenciar racionalmente, porque, para além das justas emoções. Quero cumprimentar ao Estrela, que é um orgulho da inteligência nacional brasileira. Prova viva de que, dada a oportunidade, o brasileiro é capaz de qualquer façanha. Eu tenho citado você, não é como os países citam seus campeões olímpicos, você é o campeão da inteligência nacional, subvertendo todas as interdições que a velha ciência, né, lhe impunha, e a todos nós. E assim cumprimentar o Ricardo Maranhão, igualmente ombreado nesse mesmo nível, nessa mesma estatura. Me permitam, correndo aqui o risco da indelicadeza involuntária, destacar por mera afeição, não é por protocolo nenhum, algumas pessoas em quem eu me referencio já de longa data, alguns deles, não é, especialmente porque eu estou em longa data nessa luta brasileira, mas eu quero me referir ao embaixador Samuel Guimarães, grande brasileiro, ao meu velho e querido amigo, que eu fazia tempo que não via, reencontrei hoje, jovial, Saturnino, é um prazer grande revê-lo. Meu professor Lessa, cadê o Lessa, já foi? Mas eu dei um abraço nele. Quem? Sim. E quero cumprimentar também o Dark Costa, acho que ficou, unha e carne com o Lessa. Esse grande cérebro brasileiro que o mundo inteiro admira e que é muitas vezes mal compreendido entre nós, professor Roberto Mangabeira Unger. Cumprimentar o Hildo Sauer, também outro brasileiro, né, que paga um preço caro por pensar fora da caixinha. Bom, pronto, cometi toda a indelicadeza que eu queria evitar cometer, mas é por afeto, não é por nenhum tipo de protocolo.
Eu estou combinado aqui de não lhes cansar por muito mais do que meia hora, né, de uma reflexão. Eu estou com cacuete de professor, posso ficar em pé, né? Pega aqui, ele é portátil. Estava lhes dizendo que não lhes cansarei por muito mais do que meia hora, porque a excelência do auditório me permite ser omisso, telegráfico. Vivaldo Barbosa também é outra pessoa que eu fiquei muito feliz de rever aqui. E eu vou aterrissar na questão específica do nosso encontro hoje, mas eu gostaria de repartir consigo um olhar um pouco mais geral sobre as coisas do Brasil. Porque à falta de projeto, nossa sociedade está dividida, fragmentária e se aproximando de um identitarismo que não é a afirmação de um projeto nacional. A ideia de defender a Petrobras é uma ideia força muito importante, mas ela tem que guardar coerência com uma grande percepção de país, uma percepção concreta de que país nós somos, que lugar nós queremos ser no mundo. E é isso que eu tenho procurado tentar fazer nesse debate, em que eu já tendo 1000 conselhos para dar por vencida a minha tarefa na vida pública brasileira, 38 anos depois, me sinto entusiasmado e agora gravemente responsável por salvar o Brasil dessa dança macabra à beira do abismo para a qual nós estamos sendo, como nação, convidados a dançar. Em 1980, o Brasil tinha 30% da nossa riqueza extraída da indústria. Hoje se aproxima de 10%. Portanto, o nosso problema não é propriamente Francisco, Manel ou Tia. Não é o problema de João, Rita ou Tereza. O nosso problema é de percepção estratégica. O velho nacional-desenvolvimentismo provou, e deveria ser recuperado agora, nesse debate, que o brasileiro organizado ao redor de valores corretos pode produzir um fenômeno para ser mencionado nos compêndios de economia como um milagre, que foi o que aconteceu. Eu estou abstraindo, né, o autoritarismo, a institucionalidade política, que tem sido sempre um vexame para nós, por regra. Nossa democracia é uma exceção, os períodos democráticos são excepcionais. Mas o Brasil saiu do nada para virar a 15ª economia industrial do planeta Terra, isso em 30 anos. Isso deveria tirar da cabeça ou do coração de qualquer brasileiro qualquer noção pessimista de que algum defeito genético na nossa mestiçagem, na nossa anarquia, na nossa exuberância intelectual, enfim, na nossa exuberância cultural, ou nas contradições 1000 em que se reparte a grande nação brasileira na sua unidade. Isso, entretanto, não é mais praticável à luz das variáveis internacionais que nos permitiram frequentar essa estratégia. Era basicamente uma redoma protecionista que faria nascer uma indústria nacional à força de uma presença direta do Estado, ou pelo Estado indiretamente, via câmbio, renúncias fiscais, subsídios, créditos não retornáveis, etc., etc., num tempo em que, não tendo poupança, nós dispunhamos de poupança internacional de muito longo prazo e muito barata. E num tempo que as tecnologias, além de não ter tal centralidade que adquiriram na decisão de consumo das pessoas, também se sucediam com certa lentidão e paciência. De maneira que era razoável a crença de que a gente sairia atrasado numa lógica de substituição de importações, imitaríamos a ponta e estaríamos com ela contemporâneo 10, 15, 20 anos, apesar de termos saído atrasado os mesmos 10 anos lá para trás. Funcionou, mas exauriu-se. E ao se exaurir, aconteceu essa exaustão num período militar em que nós não podíamos sequer nos reunir numa reunião como essa, que sobraria cadeia para o Pedro, né, para mim, e gás lacrimogêneo para vocês correrem para casa com pressa, né? E então nós fomos aí tangendo, e nós mesmos da oposição não queríamos dourar a pílula de achar, porque houve uma mudança na taxa de juros internacional, porque houve um choque, sucessivos choques do petróleo, nós atribuímos todas as nossas mazelas à falta de democracia. E isso gerou um cacuete na direção brasileira. É que não era bem só falta de democracia o nosso problema, embora sem democracia não dê para respirar. Mas toda uma geração de nós nos conciliamos, para além das nossas brutais diferenças. Imagine as reuniões que aconteciam ao redor das diretas. Estavam ali Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola, Miguel Arraes, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela, e você pega aqui de uma direita católica razoavelmente civilizada até a ultra-esquerda,
não é, mais agressiva, estávamos todos juntos. Para fazer esse consenso, a discussão não podia ser economia política. Então, nós adiamos a discussão de economia política, de modelo de economia, de modelo econômico, em nome, corretamente, penso eu, não estou arrependido disso, e eu não sou ninguém, senão era um jovem militante. Comecei como deputado estadual com 25 anos de idade e já estava engajado nessa luta. E ali nós fizemos um consenso e ganhamos todas. Por isso a nossa geração acredita no milagre da política e hoje a nova geração não acredita mais na política como linguagem. Isto é uma das questões mais graves que está acontecendo no Brasil e explica esse episódio neofascista ou protofascista que o Bolsonaro representa. E nós, então, ganhamos todas porque nosso temário era eleição direta, era constituinte, era, enfim, anistia, e ganhamos todas. Ganhamos todas, cicatrizamos a democracia, e aí tragédia brasileira agravada por alguma coisa, alguma caveira de burro que enterraram por aí nesses anos do Brasil, isso é como lá no Nordeste se fala uma coisa que dá muito azar, né? Morre o Tancredo Neves, que sabia do que se tratava. O Tancredo tinha sido ministro do Getúlio, não é? No auge do nacional-desenvolvimentismo, o Tancredo compreendia tudo aquilo e sabia que tamanho era a grave tarefa que ele tinha para, além de redemocratizar o país, na delicada transição por cima que as elites brasileiras sempre preferiram às rupturas e aos confrontos mais graves, que marcam a história de outras nações. E morre. Morre e nós outros tivemos que proteger o Sarney, porque nós não sabíamos naquela data se os militares iam aceitar, como aceitaram respeitosamente o Tancredo, então corremos todos a sustentar o que era insustentável. E a tragédia brasileira vai se aperfeiçoando, agora não mais discutir economia política, porque se a gente forçar a mão em cima do Sarney, vai que, né, dar um golpe de novo, um contragolpe. Olhando para trás, parece trivial. Na data, não era, não. Na data, o Saturnino sabe bem disso, o Vivaldi sabe bem disso, todos nós, né? O velho Brizola sabia bastante bem disso, Miguel Arraes sabia bastante bem disso, João Amazonas sabia bem disso. Isso era a turma que estava sentada junto com Quércia, também na época considerado progressista, nas galerias do Congresso Nacional, no impeachment do Collor. E aí vem o Brasil se arrastando até que nós chegamos no plano real. Aí também a coisa começou a se complicar mais gravemente, porque o novo consenso contra a inflação estabeleceu de novo um consenso raso. E numa hora crítica em que o ideário neoliberal, com a sua simplificação grosseira e tosca, com o experimento de Margaret Thatcher e Reagan, esmaga a discussão no Brasil. Então, associa-se a agenda neoliberal ao êxito do combate à inflação. E aí o Brasil começa a tomar as providências mais estúpidas, mais grosseiras, e introduzem-se coisas no Brasil que, parecendo ciência boa, nada mais é do que fé estúpida num dogmatismo mal lido das letras de Chicago ou do consenso de Washington. Isso permite, porque o problema é estrutural, que o Fernando Henrique, tendo quebrado ao Brasil, entre o Lula. E aí segue a tragédia brasileira. Entre o Lula, a taxa de câmbio, no dia que o Lula tomou posse, isso é absolutamente fenomenal para a gente lembrar. A taxa de câmbio, no dia que o Lula tomou posse, a valor de hoje, era de R$ 9,20. Ela está frequentando algo ao redor de R$ 4,15, R$ 4,10, não sei o que é que deu hoje. A valor presente, o Lula tomou posse, dado a explosão, a quebra que o Brasil sofreu na mão do Fernando Henrique, a taxa de câmbio estava em R$ 9,20. E a população nunca foi chamada, nem a ela se deu o direito de entender que o câmbio é um preço central que mexe com todos os preços da vida cotidiana. Então o povo não compra dólar, escolhe a hora que o William Bonner está dizendo a taxa de câmbio para ir no banheiro, na hora do jornal, porque o povo não sabe que câmbio é um preço que mexe com o preço do pão, que mexe com o preço do remédio, que mexe com o preço da passagem de ônibus por causa do diesel que nós estupidamente passamos a importar em grandes volumes do estrangeiro. E o Lula, então, faz ali um conjunto de providências, ajudado por um ciclo absolutamente exótico de preços altos dos nossos produtos tradicionais. Então, o Lula consegue que a taxa de câmbio chegue na mão da Dilma a valor constante a R$ 1,75 por dólar. Então, veja, em 8 anos, a taxa a valor constante cai de R$ 9,20 para R$ 1,75. E isso cria um conforto na renda ao consumo da esmagadora maioria do povo brasileiro, que vai avassaladoramente ao consumo. Como nós descuidamos lá no real e aqui de novo,
não é, da questão da estratégia produtiva do país, o que acontece? Explode o consumo, o Brasil desaprende a industrializar-se, destrói suas indústrias, e nós passamos a frequentar agora um volume crescente, absolutamente assustador, de importações. Quando as commodities, ou seja, os preços tradicionais dos nossos produtos, circulam para cima, e vejam como são os números. No dia que o Lula entrega o governo para Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. No dia que a Dilma é derrubada por esse golpe, nós estamos vendendo a mesma tonelada por $38. No dia que o Lula entrega o governo para Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo por $110. No dia que a Dilma é derrubada, o petróleo estava cotado a $30. Portanto, é o mesmo filme que lá atrás desfinanciou a legitimidade do PSDB, que nunca mais ganhou uma eleição nacional no Brasil, é o mesmo filme que desmoraliza o experimento do PT, descontada a exuberância da personalidade do Lula, que é um caso absolutamente à parte. Mas como organização, é só vocês olharem o que está acontecendo com o PT nas últimas eleições municipais e agora, mesmo puxado pelo Lula, nas eleições estaduais. No Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, nos centros mais politizados do país, o PT sofreu uma desmoralização muito grave. O Lula, volto a dizer, é um fenômeno à parte, mas com forte componente de caudilismo, de culto à personalidade, que não é um projeto para o país. Não é? Vai que um dia ele morre. O doutor Roberto Marinho dizia, se eu morrer... Então, assim vai ficar o petista fanático agora. Se o Lula morrer um dia, a gente volta a discutir o Brasil. Mas não é. É uma questão muito grave, eu não estou querendo brincar com coisa grave, apenas eu quero tratar com a leveza necessária essa questão. Isso, então, indica que o Brasil está precisando debater um projeto nacional. Porém, esses ciclos de implosão da legitimidade dos nossos governantes vêm predispondo a sociedade brasileira crescentemente a desacreditar da política como linguagem da democracia. Se é entre um jovem, por exemplo, que não tem essas referências de ditadura, não tem as referências da superinflação, não tem as referências de um Brasil razoavelmente organizado, que nós podemos ter tido testemunho disso, esse jovem está hoje absolutamente farto por alguns números. E esses são os números que deveriam recomendar a profundidade de um debate, de uma reflexão, que infelizmente a barulheira, o inferno dessa segregação odienta, miúda, que nos aparta do nós contra eles, não está permitindo acontecer. Mas ainda é tempo, porque a sociedade brasileira está exausta e não lhe faltam razões. Alguns números, porque os engenheiros são cartesianos, e eu, apesar de bacharel em Direito, cultivo muito o número. Os números, eles nos protegem das paixões, das interdições, dos preconceitos. Nesse momento, o Brasil está com 13.700.000 pessoas desempregadas, ando eu repetindo. 32.200.000 brasileiros estão vivendo de bico, na informalidade, sem nenhuma garantia de futuro, sem nenhuma contribuição para as rendas públicas, sem nenhuma condição de permitir que a economia, com esse volume de informalidade, possa, de fato, a sério, pensar em produtividade. O Brasil tem, hoje, 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC. Somando demanda, que é renda, mais demanda agregada, que é crédito, nós estamos falando aqui de algo, porque tem uma interseção, algo ao redor de metade da população economicamente ativa fora do consumo das famílias. E esse é o principal motor na tradição brasileira, e o Lessa gosta muito desse motor, ele saiu, mas o consumo das famílias é o principal motor de ativação econômica do Brasil. E por esse motor o Brasil não vai sair para canto nenhum. E o laissez-faire, o neoliberalismo, o espontaneísmo individual do mercado não tem resposta para isso. Eu não quero falar isso como um palavrão, como um insulto, apenas é um marco de economia política que nunca se praticou de verdade no mundo. E entre nós brasileiros, com esse nível abissal de desigualdades e os constrangimentos que nós temos e as peculiaridades que nós temos, isso aqui jamais será resposta para nós. Basta que eu lhes diga, por exemplo, que os 63 milhões de pessoas endividadas estão se relacionando com 5 bancos. Esse país permitiu, que nenhum país do mundo capitalista permitiu, que 85% das transações financeiras do país se concentrasse na mão de 5 bancos. E isso aconteceu
gravemente sob gestão da esquerda no poder, ou da autorreferida esquerda no poder, nós. E fomos deixando, e fomos deixando, e fomos deixando. Os americanos, que fizeram uma desregulamentação pesada, ainda mantêm 5 mil bancos competindo. 5 mil bancos. O Brasil tem 5 bancos confinando todas as transações, 85% das transações financeiras. Depois você tem alguns números que explodem a partir dessa condição social, socioeconômica, que são números que estão, de novo, passionalizando o debate no Brasil. Porque a outra grande razão para esse surto proto-fascista é o pavor generalizado que a família brasileira tem da violência e a descrença absoluta nos modos, vamos dizer, civilizados de enfrentá-la. Falar em direitos humanos no Brasil, na frente do nosso povo agora, parece coisa de proteção de bandido. E se diz isso despudoradamente. E por quê? Porque 63.880 brasileiros foram assassinados nos últimos 12 meses. 63.880 brasileiros foram assassinados. Sabe quantas mulheres foram estupradas oficialmente nesta selva em que se está transformando o nosso país? 60 mil mulheres. Dizem os especialistas que isso é 1/3 da realidade. E eu desconfio que é verdade. Por quê? Porque as mulheres estão com medo de ir na delegacia. Elas são maltratadas na delegacia. Pelo machismo que também caracteriza esse protofascismo que está nos ameaçando, elas são culpadas de serem vítimas dessa barbárie, porque pintaram o rosto de um jeito ou botaram a roupa daquele outro jeito. Isso são números que poderia parecer um esquerdista que não vê nada estratégico, só quer olhar para o lado dos pobres, etc. Não, eu não sou esse daí, não. Eu quero fazer um projeto que ajude a reunir na prática os interesses de quem produz com os interesses de quem trabalha. Um projeto muito explícito que está anunciado, com muitos detalhes e prontos a ser aprimorado pela crítica de todo mundo, e isso aqui é um momento importante. Mas, basicamente, a gente também pode ver por que o Brasil está nessa situação de negação da política. 220 mil pontos de comércio foram fechados no nosso país, do desmantelo do governo Dilma para o fundo do poço do desgoverno Michel Temer. 3 anos, 220 mil lojas fecharam no nosso país. O capitalismo mundial não conhece esse precedente. 13 mil indústrias, meu caro Pedro, 13 mil indústrias foram fechadas no Brasil, do desmantelo do governo Dilma por fundo do poço do golpe do senhor Michel Temer. Eu falo desmantelo do governo Dilma, a quem eu ajudei até o último dia. O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Estou seguro de que ela é uma pessoa honrada, estou seguro de que ela tem amor ao Brasil, mas basicamente a inexperiência e essa falta de projeto fê-la aderir, levando para dentro do governo, para comandar a economia do Brasil, numa crise que apresentou-se, o Levi, que é 5º nível do Bradesco. Pelo menos Michel Temer levou o 1º nível do Itaú. Isso é muito doído, porque, repara, a gente defender isso e ainda ficar obrigado a dizer que isso é ser de esquerda, até o adjetivo de esquerda agora está malversado no Brasil. Falar que é golpe e ver o candidato do PT abraçado com o Eunício Oliveira no Ceará, que é a minha terra, pode acreditar, é muito duro para um cara como eu. Eu tenho 64 processos de Eunício Oliveira contra mim. Eu que pago o meu advogado. Eu que pago meus advogados. E aí vamos denunciar o golpe, e foi um golpe, abraçado com Renan Calheiros. O único estado do Brasil que eu não vou visitar, ou que eu não fui ainda, é Alagoas. Porque eu não quero confraternizar com Renan Calheiros. E a gente vai pagando os preços. Só um minutinho, vai pagando os preços. E eu estou só querendo dizer por que eu... Hã? Não, mas eu ainda vou dar um pulo lá que você não tem nada a ver. E até o filho... E até o filho não pode pagar pelo pai. Mas eu estou só dizendo, voltando aqui à nossa questão, que os números socioeconômicos do Brasil pedem um olhar rebelde sobre o mais do mesmo. Pedem um olhar desinterditado da tosca interdição ideológica que subalternizou também o pensamento progressista no Brasil. E a hora de fazer isso é com o testemunho do povo, porque a única hora que o pacto plutocrata e o baronato brasileiro são vulneráveis é na hora desse componente plebiscitário que o presidencialismo nos permite. O presidencialismo permite que você agora, inorganicamente, possa obter uma grande maioria popular para apresentar ao país uma outra agenda.
Mas essa outra agenda tem que ser apresentada com clareza, porque no dia seguinte, o fato real no Brasil, e todo mundo sabe disso, é que 3 meses depois da eleição despolitizada, o povo volta para casa e não lembra mais nem sequer o nome do deputado em quem votou. 76% é essa a pesquisa que a ciência política pacificou no Brasil. 3 meses depois das eleições, 76% dos eleitores não lembram o nome do deputado em quem votou. Resultado prático, os lobbies, grupos de pressão, o pacto conservador e reacionário cerca o Congresso Nacional e pouco importa quem é o governante do dia, está repetindo o pragmatismo fernando-henriquista, que acha sempre uma palavra nobilitante para a velha picaretagem que antecede a Revolução de 30. Né? Essa coisa do suborno, de aliciamento fisiológico, o Fernando Henrique deu o nome de presidencialismo de coalizão. Picaretagem pura, né? Pura picaretagem, que gravemente é imitada, como se fosse um ato de sabedoria política. É isso que eu estou dizendo. Como se fosse um ato de sabedoria política, você subornar deputados, lotear os cargos públicos. Por que a Petrobras hoje é vulnerável a uma onda de privatização? Porque o nosso povo não tem muito mais ânimo de defender a Petrobras como no passado nós tínhamos, não. Porque o nosso povo foi bombardeado por uma massa de propaganda novelizada em horário nobre, falando do loteamento da Petrobras, falando da roubalheira da Petrobras. Nós, de repente, elegemos como herói nacional um juiz singular. Isso é todo um desastre socioeconômico que está acontecendo e cultural no país, porque a chibata moral vai fazer ato de gravatinha borboleta nos territórios estrangeiros, não é? Elogiado por todo mundo e com apoio e aplauso da população, porque a rigor nós meio que nos calamos. Desculpa eu ser chato aqui, candidato que precisa de simpatia, mas isso aqui é um encontro muito importante para esse momento que o Brasil está vivendo. Nós nos omitimos, porque é chato mesmo você estar denunciando as coisas, aí vem o ônus da prova. Eu sou processado pelo Eduardo Cunha, eu sou processado pelo Quércio, eu fui só processado pelo Temer. O meu irmão era ministro da Educação, para defender a Dilma, confrontou Eduardo Cunha e o PT se associou com Eduardo Cunha, meu irmão pediu demissão. E tudo bem, mas agora, eu não estou falando isso por nada, eu estou falando isso só porque nós precisamos olhar as coisas do Brasil por outro ângulo. E por outro ângulo, acreditem, o Brasil tem solução. Por exemplo, a virada fiscal, em linha com as melhores práticas internacionais, não precisamos inovar em nada. Só fazendo aquilo que é o trivial nas nações, o Brasil, tecnicamente, pode superar o déficit primário assim, ó. E as pessoas acham que eu sou exagerado, que eu estou simplificando. Mas anota aí, o mundo inteiro cobra tributos sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu cobrava quando ministro da Fazenda do Itamar Franco e o Fernando Henrique revogou. Simples assim. Então, é simples assim. Aí dá para arrecadar 70 bilhões. O Brasil tem o menor tributo sobre heranças grandes do mundo. Na América do Norte, a menor alíquota é 29%. No Brasil, é 4%. Se você preservar todas as heranças abaixo de 2 milhões de reais e fizer uma alíquota progressiva moderada para começar, nós temos aí como arrecadar 30 bilhões de reais. O Brasil, meu caro Pedro, tem 354 bilhões de reais de renúncia fiscal para multinacionais. Sabe quanto é esse um desses pontos que o Agostinho botou aqui? Agostinho, né? Felipe. Que botou aqui? Sabe quanto é? Em 20 anos, 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais em 20 anos é renúncia fiscal para multinacionais do petróleo. Qual é a razão para isso? Se não suborno, se não entrega, se não os vendilhões da pátria. 1 trilhão de reais em 20 anos, é só puxar a conta a tempo presente, lavar essa fração, dá 354 bilhões de reais esse conjunto de práticas criminosas de renúncia fiscal para multinacionais. Parte importante disso feita por nós da esquerda. Sem contrapartida de investimento, sem contrapartida de objetivo estratégico nenhum, sem contrapartida sequer no emprego. Para as multinacionais, por exemplo, do automóvel, pintar de verde e fazer a maior
remessa de lucros e dividendos da história do Brasil. Quando todo mundo sabe que elas não estão tendo esse lucro, porque estão com 30%, 35% de capacidade instalada ociosa. Fraude. Aí, se você fizer um pente fino e preservar Super Simples, preservar a Zona Franca de Manaus, preservar uma série de coisas que tem um objetivo estratégico, você acha mais 70 bilhões de reais. Acabou o déficit, já sobraram 30 bilhões. Só para dar uma demonstração de que o nosso problema não é técnico, o nosso problema não é de concepção, e é um problema de concepção, porque trata-se, na verdade, de um problema político de a que senhor você quer servir. E a grande lógica no Brasil é que nós somos uma nação de que todo mundo que produz e todo mundo que trabalha está sendo espoliado pelo Estado para transferir renda para o setor financeiro. Dou-lhes os números. A agricultura brasileira esse ano está encolhendo a renda em 3%, pelo incremento dos custos de produção dolarizados. 40% dos custos de produção da agricultura mais agressivamente competitiva do mundo são importados do estrangeiro. Fertilizantes também está na sua questão aí. Multinacionais compraram a última fábrica que a Petrobras estava quase pronta no Mato Grosso do Sul, compraram para fechar. Ainda não compraram, não? Sim. Ainda está em negociação, porque eu estou botando areia, estou dizendo que vou desfazer os negócios. Estou dizendo isso sozinho. E estou dizendo isso sozinho. O que mais me incomoda é isso. O que mais me incomoda é isso. Pois bem, o Brasil, nesse momento, né, tem que equacionar essa discussão. Se o Brasil tem um conjunto de ferramentas e nós não estamos praticando, a contradição está na política. E na política, essa contradição não será superada numa disputa personalista. Por mais solidariedade que a gente tenha, e deixa eu dizer para vocês, eu votei no Lula todas as eleições dele, todas, sem faltar nenhuma. Votei na Dilma, engolindo já o que não queria engolir, inclusive na reeleição. Votamos contra o impeachment. E agora sou insultado e agredido toda hora. Por quê? Porque virou um jogo em que não é o país, não é a concepção estratégica de Brasil que está em jogo, mas microprojetos de poder. E eu quero saber se o Brasil aguenta isso. Para afirmar, não aguenta. 2014 é a representação limítrofe disso que eu estou querendo dizer. A Dilma ganha por um tantinho de nada, o Aécio perde por um tantinho de nada, nega reconhecer o Aécio, sobrinho, quer dizer, neto do Tancredo Neves, político mineiro, vai para o golpe, né, nega o reconhecimento ao resultado da eleição, assume o patrocínio de uma agenda para desmontar o governo, para não deixar o governo funcionar, tudo isso também é fato. E a gente, com uma pessoa inexperiente que chega ao poder na popularidade do Lula, não conseguimos juntar nem um terço dos deputados, num país em que deputado está à venda no atacado e no varejo, né? E eu não recomendo que se compre, não, mas num país em que até comprar você pode, você não reunir um terço, é uma lição para a gente pensar. E daí para frente, nunca mais Brasília parou para refletir um dia sequer sobre a sorte da nação. Sobre petróleo, não demorou 15 dias revogar a lei de partilha. O que é que fez o nosso povo? Vamos ter humildade. O nosso povo viu isso acontecer calado, passivo. Por quê? Porque nós traímos a agenda do nosso povo. Nosso povo está desconfiando de nós também. A esquerda brasileira ou faz uma autocrítica para se reconectar com a vida do nosso povo, ou nós vamos só legitimar agora a pior direita. Nós vamos legitimar agora a pior direita. A pior direita. Isso é o que eu queria, por brevidade agora, apresentar. Me desculpe se me lindrei alguém, mas esse encontro para mim aqui, nessa hora, é chave. Nessas paredes aqui, com vozes que muito maiores do que a minha, em momentos muito graves e críticos do Brasil. E eu quis estar à altura delas. Muito obrigado a todos. Como o candidato tem, nesses 15 dias, uma agenda apertadíssima, faremos duas perguntas. A primeira, em sua campanha o senhor tem dito
que iria recuperar os ativos vendidos às empresas estrangeiras pelo atual governo. Como se daria esta reaquisição de ativos sem que haja prejuízo de sanções a organismos internacionais de comércio e de onde viriam os recursos para tal? Bom, esse é um compromisso que eu fiz antecedendo as vendas. Quando eles propuseram a revogação da lei de partilha, que eu ajudei a fazer, como deputado federal, eu ajudei a desenhar a lei de partilha e ela é extremamente razoável e equilibrada. Nós não espancamos o capital estrangeiro, apenas reservamos para o interesse sensível do Brasil 30% para a Petrobras e condicionamos também a entrada deles a algum conteúdo nacional. Por que razão? Porque nem o outro nome de independência agora é autonomia científica e tecnológica. No século XIX, se podia afirmar a independência de um país desembanhando uma espada na beira de um riacho. E virava um desenho, e isso era uma questão de manter com alguma força dissuasória esse brado político. Não é mais assim. Só pode se afirmar soberana e independente uma nação se ela mandar no seu próprio nariz, do ponto de vista técnico-científico. E o Brasil está virando rápida e aceleradamente uma colônia e um protetorado. Por quê? Porque nós nos desindustrializamos, não temos mais ciência e tecnologia, o investimento caiu ao fundo do poço, está no menor volume dos últimos 16 anos, e o Brasil está com uma conta que é impagável, equilíbrio externo. Basta o Brasil crescer 2 pontos, se apresenta 150 bilhões de dólares de déficit na conta corrente, e aí o país tem um problema sério de desvalorização do câmbio, que se transfere para os preços, e esses canalhas atiram em preço administrado pelo governo e preços que subiram por causa do câmbio com taxa de juros, que volta em cima da questão fiscal e patrimonial que quebraram o país. Só para lhes dizer, a dívida pública está em 5 trilhões e 200 bilhões de reais e só no Brasil se tolera uma aberração, 26% disto vence em 4 dias. Na imoralidade absoluta de um negócio clandestino chamado operações compromissadas do Banco Central. Esse é um país saqueado. Não, isso vai ser auditado, não tem a menor dúvida, já é compromisso formal meu. Então, veja, o que eu disse lá atrás foi para justamente preservar o bom nome do Brasil. Como eu fiz uma carta para a Boeing, modesto que seja, eu represento uma turma aí, crescente, maior, grande, uma turma barulhenta às vezes, né? E eu então dei uma declaração dizendo que todos os campos de petróleo que forem entregues aos estrangeiros a partir da revogação da lei de partilha serão expropriados com as devidas indenizações. Eu não quero ser nenhum valentão, eu tenho formação jurídica e o país merece que o seu bom nome seja mantido por qualquer presidente. Como o pagamento que eles fizeram foi muito parcial, é perfeitamente praticável, depois de um arbitramento, que você acerte a indenização disso, embora possa ser feito na condição do Brasil. E há também aí uma brutal margem de negociação a partir dessa desapropriação, para que, se eles aceitarem voltar aos padrões dos 30% da Petrobras, podem até permanecer como parceiros aqui. Eu estudei bem o assunto. Boeing, aproveitando o caminho. O Brasil só tem 2 lugares onde a gente tem, 2 lugares civis onde a gente tem condição de alguma autonomia tecnológica com irradiação civil importante. Petrobras e Embraer. Na Embraer, nós desenvolvemos a força da nossa Força Aérea, o projeto KC-390, que é uma joia extraordinária do ponto de vista tecnológico, é um supercargueiro que tem um mercado conhecido, me dizem os especialistas, de 20 bilhões de dólares. Faltam 700 horas para o KC-390 ser homologado e o governo Temer suspendeu o dinheiro para 700 horas, para que o KC-390 não seja homologado. Sabe quem ia sair do mercado com o KC-390? O Hércules C-130, que é turbo-hélice dos americanos, e o nosso é turbina jato. E o outro projeto que o Brasil lutou, a nossa Força Aérea lutou pesadamente e conseguiu uma proeza inédita na história do capitalismo mundial, que é o caça Gripen, em que a Saab aceitou, porque estava procurando, é uma coincidência dessas, que uma vez na vida acontece e não acontece a segunda. A Suécia não cabe mais de dinheiro, não cabe mais de inteligência tecnológica e está procurando um parceiro global para estabelecer uma plataforma global. E transferiu 100% do pacote tecnológico do Gripen, onde tem propulsão a jato,
onde tem microeletrônica, inclusive com verticalização, os capacetes que são eletrônicos, já conectados com o movimento do avião, etc., já são produzidos globalmente no Rio Grande do Sul. Porque a Saab quer isso, transformar o Brasil numa plataforma global. Pois bem, na hora que esses dois projetos amadurecem, esses canalhas estão entregando a Embraer para a Boeing. Por um destino, fechar a Boeing. Fechar a Embraer. Uma razão, fechar a Embraer. Eu vivia dizendo isso pela natureza do negócio. E agora vazou uma parte do acordo secreto. Está lá dito claramente que o capital que a Embraer vai representar vai ser 20% da nova empresa, mas ela não terá direito a assento no Conselho de Administração nem participação nas decisões estratégicas. E a sinergia da aviação civil de médio porte, onde a Embraer é a maior empresa do mundo, destrói o lado defesa da Embraer. Não existe a possibilidade, como eles estão dizendo, de separar o lado defesa e ele ser uma coisa. Não, a sinergia aqui, não só problemas de escala, mas a sinergia da engenharia, do design, de materiais, uma série de questões, simplesmente destrói. E, de novo, eu estou sozinho nessa denúncia. Até, é porque eu não conheço o medo, mas uma hora dessa, se eu morrer, foi alguma injeção que aconteceu por aí afora. A segunda pergunta diz respeito à questão das embarcações de apoio marítimo essenciais à exploração do pré-sal e toda a exploração offshore, a navegação de cabotagem. Qual é a sua visão em relação à política de marinha mercante e à política de construção naval do Brasil? Eu estou defendendo que o Brasil precisa reverter esse selvagem processo de destruição da nossa indústria a partir de uma lei do menor esforço, que não exclui nenhuma outra. Mas a lei do menor esforço me permitiu identificar 4 cadeias produtivas em que o Brasil pode aspirar a uma participação global. A primeira delas é petróleo, gás e bioenergia. Isso quer dizer todo o encadeamento industrial, por isso que uma política de conteúdo nacional é essencial, uma política de compras governamentais, tudo isso é absolutamente essencial para que a gente possa, não só para a especificidade do petróleo, mas para efeitos laterais também, por exemplo, fertilizante, como está ali, por exemplo, lubrificantes, como eu consegui cofinanciar quando eu fui governador do Ceará, eu cofinanciei uma fábrica de lubrificantes da Petrobras com diferimento de ICMS. E a Petrobras é capaz de fazer tudo isso. Então, qual é o sentido de você manter 35% de capacidade instalada de refino ociosos e importar diesel, gasolina, gás do estrangeiro? Hein? Não, somos importadores líquidos de etanol, conseguiram a proeza. O Brasil foi transformado por esses canalhas em importador líquido de etanol. Fechamos uma de cada 5 usinas de álcool que o Brasil tinha nesse desmonte aí todo. Uma de cada 5. E agora os chineses estão botando preço para comprar cana in natura. Porque a política é estúpida, porque não tem irregularidade, porque não tem a devida atenção, porque não tem a percepção estratégica que esse setor biocombustível pode representar, inclusive para sequestro de carbono, para o Brasil cumprir exemplarmente os limites do Acordo de Paris. Pois bem, tudo isso jogado na lata do lixo, inclusive com recebíveis, que se isso realmente ficar verais, como a humanidade tem que transformar isso em verais, o Brasil tem um patrimônio intangível aí, né, de recebíveis assentado em sequestro de carbono, extraordinários. Pois bem, a China está botando para comprar cana in natura. O outro complexo industrial é o da saúde. Esse ano, meu presidente, a União Federal está comprando do estrangeiro 17 bilhões de dólares de aparato, prótese, cama de hospital, cadeira de roda, coisas que 80% tem patente vencida. Agora, na cara da freguesia, agora o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual deu perda de causa para um domínio de uma patente pela Farmanguinhos e coisa, e deu para uma multinacional o resultado. A diferença disso é R$1 bilhão em compra governamental por um princípio ativo. Isso, Farmanguinhos disputa a patente como dela. E a Agência Brasileira de Propriedade Intelectual deu ganho de causa para a multinacional e o prejuízo anual é de R$1 bilhão. Então, todo esse complexo industrial da saúde, via compra governamental, que a nossa diplomacia lutou a vida inteira para proteger essa faculdade
né? E temos aí, não usamos essa faculdade. Terceiro, o complexo industrial do agronegócio. Qual é o sentido do Brasil comprar todos os fertilizantes do estrangeiro? A semente de milho que se planta em Xanxerê, que é a capital brasileira do milho, é da Monsanto e se vende por caroço. Custa R$ 700 o saquinho de semente, e o cidadão, quando acaba de produzir uma saca de 60 quilos de milho, na safra folgada dá R$ 18 e na safra apertada dá R$ 42. Isso é um país de loucos, de uma elite absolutamente estúpida, para não ver essas aberrações e as oportunidades que elas encerram. E, por fim, já mencionei o Complexo Industrial da Defesa, em que a questão da marinha mercante, do submarino nuclear e da nossa capacidade de uma indústria naval, que necessariamente vai ter uma contradição. Como? Como nós destruímos a nossa marinha mercante, destruímos a nossa indústria naval, a retomada dela vai ser com ineficiência. Por quê? Porque ela perdeu escala. Então, na partida, necessariamente os primeiros barcos, os primeiros navios vão ter que sair mais caro. A pretexto disso, entregaram para o Sérgio Machado, para o Renan Calheiro, meteram a mão, roubaram tudo, e aí, para resolver o problema do carrapato que deu na vaca, venderam as cascos de plataforma lá no Rio Grande como sucata. Venderam como sucata. É tudo isso que eu quero mudar, né? Muito bem. Agora, a obviedade. Um país que tem crescentes cargas de volume, característica da carga brasileira ao estrangeiro é volume. Petróleo para ir embora, soja para ir embora, milho para ir embora, boi para ir embora. Então, é grandes volumes, crescentemente produzidos no interior, na fronteira agrícola. E a população, 80% está lindeira ao litoral, numa distância aí de 200 quilômetros, está 85%, 80% da população brasileira. Qual é a logística óbvia para um país como esse? Obviamente, ferrovia do interior para o litoral e cabotagem no litoral. Qual é a que nós adotamos? Rodovia. Muito bem. Você tem outro compromisso? Tenho. Vou falar com os artistas agora. Então, nós agradecemos a presença. Presidente Pedro, eu gostaria de pedir duas coisas, sim, claro. fazer duas solicitações ao candidato. Sim. São solicitações minhas, e se o auditório concordar com as solicitações, eu quero que sejam solicitações do auditório. Candidato Ciro Gomes, a primeira solicitação no sentido de que o senhor, na campanha com acesso aos meios de comunicação, denuncie para a população a política de preços de combustíveis, que não é uma política de preços da Petrobras, é uma política de preços do senhor Pedro Parente e do senhor Ivan Monteiro. A Petrobras produz mais de 2 milhões de barris de petróleo, cerca de 100 milhões de metros cúbicos de gás, pagando todos os seus custos, ou 95% dos seus custos, em real. Não tem o menor sentido atrelar o preço dos combustíveis no Brasil a um mercado internacional sabidamente cartelizado pela OPEP e pela Rússia, submetendo a população brasileira aos riscos da desvalorização cambial, às brigas do presidente dos Estados Unidos com o presidente da Coreia do Norte, às restrições à exportação de petróleo do Irã. Então é importante isso, inclusive do ponto de vista de apelo eleitoral. As pessoas humildes desse país estão voltando a formas rudimentares de energia, com lenha, com carvão vegetal, com danos ambientais, porque não conseguem pagar o preço imposto pela política do senhor Parente e do senhor Ivan Monteiro ao preço do GLP, do gás liquefeito de petróleo. Essa é a primeira solicitação. Me parece que não é uma solicitação minha, mas de todos os presentes aqui. Inclusive minha. Né? Inclusive do candidato. E a segunda solicitação é denunciar com a maior veemência possível essa sem-vergonhice, esta falta de patriotismo que é o projeto já aprovado em regime de urgência na calada da noite, no furor da Copa do Mundo, o projeto do deputado José Carlos de Aleluia, que, entre aspas, autoriza a Petrobras a vender até 70% da seção onerosa e do excedente da seção onerosa. A seção onerosa
legalmente, em termos de justiça, foi concedida por um primeiro contrato e há uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética no sentido de que o excedente da seção onerosa fosse contratado também com a Petrobras. Existe fundamento legal para isso. Estão querendo obrigar a Petrobras a se desfazer de um direito que ela conquistou legalmente por justiça. A Petrobras correu todos os riscos, investiu mais de 200 bilhões de dólares no pré-sal, e agora que está tudo quase pronto, este ano estão entrando até o final do ano mais 4 sistemas de produção, é preciso denunciar isso com forma veemente. E, finalmente, fazendo apenas um pequeno esclarecimento, eu costumo dizer que a Petrobras é igual ao bolinho da vovó. Quanto mais batem nela, mais ela cresce, né? E, não obstante, toda a campanha de difamação, de mentira, de desinformação dessa mídia controlada por 5 famílias, que o candidato conhece bem, 70% da população brasileira não quer nem ouvir falar em privatização da Petrobras, e 78% não quer saber de capitais estrangeiros na Petrobras. Então, defender a Petrobras é um dever de todos os patriotas e é uma causa muito justa e muito rentável, inclusive, para todos os candidatos. Só aqueles que nasceram entreguistas e vão morrer entreguistas não defendem a Petrobras. Isso é caso perdido e certamente vão ser repudiados nas urnas. Muito obrigado. Obrigado. No meu governo, a Petrobras não só será brasileira completamente, como ela será uma das locomotivas da retomada do desenvolvimento do país. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos.